Como pontuar nos conectivos na sua redação? Como conseguir a nota total no item 4 que cobra o uso do conectivo dentro do seu texto? Olá, sou o professor Gleison Bersosa, especialista em linguagens que já teve participação em bancas de concursos, e nesse vídeo vou dissecar para vocês o que você necessita fazer para ganhar nota total, ou seja, 200 pontos no Enem. E mais ou menos isso em concursos, no item que se refere ao conectivo. Já fiz vídeos curtos aqui no canal sobre isso, mas dessa vez vou te mostrar o passo a passo em detalhes para que você consiga ganhar nota total nesse item. A primeira coisa que você precisa saber é que os conectivos eles são julgados de maneira separada da gramática na sua redação. Sim, então se você foi lá e usou um portanto de maneira errada e usou um porém de maneira errada, isso será contado não na gramática, mas será contado no item relacionado ao conectivo. Ou seja, as bancas entendem que o conectivo é tão importante que existe um item separado da gramática para julgá-lo. E a nota também é separada. Então esse item é julgado de duas formas. Ele é julgado primeiro se ele está correto, ou seja, você precisa fazer o conectivo da maneira certa, você tem que saber que um porém é diferente de um portanto, que é diferente de um se, você necessita saber essa diferença, e é julgado na quantidade de uso. Sim, a quantidade de conectivos ela importa. Então, por exemplo, se você escrever na sua redação a seguinte frase: o Brasil é desigual, ponto, devemos tomar medidas. Essa frase, do ponto de vista gramatical e do ponto de vista textual, ela não encontra nenhum problema, ela não está errada. No entanto, para as bancas, isso é considerado como se você tivesse omitido um conectivo e aí você vai deixar de ganhar nota. Não é que você perde porque a frase não estaria errada, mas você vai deixar de ganhar nota. Para esse tipo de frase ser funcional, você deveria colocar uma coisa do tipo: o Brasil é um país desigual, ponto, por isso devemos tomar medidas. Note, o sentido da frase é mais ou menos o mesmo. No entanto, o conectivo ele é julgado pela quantidade de conectivos visíveis no texto. Sim, o examinador ele conta a quantidade de conectivos. Claro que ele não conta com números exatos, mas ele conta mais ou menos para saber se no texto tem muito. Veja esse exemplo que eu estou te mostrando agora na tela. Observe que esse texto ele tem um monte de conectivo. Ele não deixa de ter conectivo em praticamente todas as linhas. Isso significa que o examinador pode ter a segurança de te dar nota total nesse item, porque você tem muitos conectivos. No entanto, existe uma coisa muito importante. Todo início de parágrafo seu deve ter conectivo. É obrigatório, você tem que colocar. Só essa dica importantíssima que te faz pontuar, já vale a inscrição aqui no canal, não deixe de fazer isso. E mais do que isso, agora as bancas estão cobrando, além de ter um conectivo, pelo menos um conectivo ele tem que ter conexão com o parágrafo anterior. Por exemplo, nesse texto que eu estou te mostrando, o conectivo do terceiro parágrafo, por outro lado, ele não tem exatamente uma conexão com o que foi dito antes. No entanto, observe que o conectivo diante desse cenário, esse está mostrando muito claro que está puxando alguma coisa que foi dita do parágrafo anterior. Então esse tipo de conectivo que você faz referência ao que foi dito antes, ele é obrigatório. Se você não colocar esse conectivo, você não poderá ganhar nota total. Agora observe a importância disso, são 200 pontos simplesmente para você colocar muitos conectivos, para você colocar um conectivo em cada parágrafo, sendo um deles fazendo referência ao anterior, e você já consegue ganhar 200 pontos, que é a nota total no mole, nesse item. Em concursos públicos funciona mais ou menos da mesma forma, você necessita colocar esses conectivos muitos e variados. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, não gostou, deixe o seu dislike, e até a próxima!